Oi gente, eu sou a Silvia Perotti da Anapurna e hoje eu vim trazer uma receita para vocês com carne vermelha. Muita gente me pergunta se a Ayurveda é vegetariana e eu sempre digo o seguinte: tudo na natureza é considerado favorável pela Ayurveda desde que você saiba como, quando, para quem. Então a carne vermelha ela tem um papel. Ela pode ser uma refeição bacana se você souber fazer direitinho. A ideia dessa refeição que nós vamos fazer hoje, dessa torta, que é uma torta que vai no forno, ela é bem suculenta, ela tem uma casquinha em cima crocante, é a gente trazer a carne com vegetais de forma que as pessoas possam aprender a comer mais, incorporar mais vegetais na sua dieta, sem ter que abrir mão da carne. Então nós vamos desfiar essa carne depois e ela vai ficar menos carne, mais vegetais, fica bem gostoso, a casquinha crocante, agrada a todo mundo e dá pra gente ir diminuindo o nível de carne, porque nós precisamos de poucas refeições com carne, com proteína animal durante a semana. O ideal é que nós aprendamos a usar a proteína vegetal, seja nos cereais, seja nas leguminosas, né, os feijões, grão de bico e etc., para que a gente possa aproveitar, e também dos vegetais. Vegetais escuros, como brócolis, por exemplo, também tem bastante proteína. É importante saber dosar, ok? Então, primeiro eu vou limpar essa carne, eu vou tirar essa pele aqui, eu vou trabalhar com essa faca que é bem afiada, e eu vou tirar essa parte que não é bacana aqui da carne, eu vou deixar ela bem limpinha, para ela ficar bem legal. Nós vamos cozinhar bastante, eu vou cozinhar na panela de pressão. E a minha ideia com a carne, no primeiro momento, é deixar ela bem molinha. O tempo que ela vai no forno, junto com os vegetais, ou seja, para finalizar a torta, é somente um tempo onde você vai deixar todos os ingredientes se conversarem e fazerem as pazes entre eles mesmos. Essa é a ideia de ir ao forno. Mas quando a gente montar a torta, os ingredientes que vão dentro, tanto os vegetais quanto a carne, já vão estar completamente cozidos. Hoje eu vou secar bem. Importante para que a gente possa dar um tratamento bom na carne, é sempre secar bem antes de selar, que é o que nós vamos fazer, para que na hora de selar ela pegue cor. Se nós deixarmos a carne úmida, ela vai soltar água e ela não vai secar como nós gostaríamos e deixar aquele dourado bonito na carne. Dependendo do tamanho da panela que você vai usar, eu já vou fazer direto na panela de pressão. Eu vou cortar em 2 pedaços, eu vou fazer em 2 fases, para caber no fundo. Eu não quero colocar um pedaço sobre o outro, eu quero que a carne tome contato os 2 lados com a panela. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar sal e pimenta. Nos 2 lados. Pimenta do reino. Eu já deixei a minha panela esquentando, muito importante que vocês lembrem de deixar a panela esquentar. O segredo de selar, a panela tem que estar bem quente. Se vocês deixarem a panela não tão quente, ele não vai dar um acabamento bacana na selagem. Então nós vamos selar a carninha, deixar ela bem douradinha. Outro segredo bacana aqui, que é importante, antes de colocar a carne lá, eu vou cobrir ela com uma camada de óleo. Eu vou colocar também um pouco na panela, para ela não deixar Mas eu não quero fritar a carne. A minha ideia não é fritar a carne. Eu apenas quero deixar ela untada para ela não grudar. Mas o que vai acontecer é que na hora que a gente colocar ela na panela, sim, ela vai dar uma pegadinha.
Ao invés de tirar, de ficar com pressa e tirar a carne antes, se você puxa ela quando ela está grudada na panela, ela solta. Então o ideal é deixar realmente até ela soltar sozinha. Vocês vão ver, se a gente deixa um tempo, automaticamente ela solta quando ela está no ponto da selagem. Então é um pouquinho de paciência que a gente precisa ter. Eu vou colocar um fiozinho de óleo, tá bem quente a panela. Eu vou deixar ela selar. Enquanto isso, eu vou cortar um tomate que já está lavado para dar acidez na composição do molho. Eu não vou tirar nada desse tomate, eu vou deixar. Depois a gente, antes de usar o caldo, eu vou coar, então eu não vou tirar nada dele. Eu vou cortar uma cebola pequena. Também, cebola orgânica eu poderia até deixar a casca. Eu vou tirar, mas poderia deixar a casca dela, se eu quisesse também, porque eu vou coar esse caldo no final. Então não tem nenhuma contraindicação em deixar. Agora eu uso essas cascas, eu uso a casca de cebola eu deixo guardada a casca de cebola e congelo junto com os restos de legumes, as pontas e as cascas, para fazer caldo. Eu vou cortar só em quatro e vou também colocar uns dentinhos de alho. Em geral, eu costumo não misturar alho com cebola. É sabido na Ayurveda que a mistura do alho com a cebola pode gerar flatulência. Mas na carne, para dar sabor, eu acho que é uma exceção à regra. Mas em geral, quando eu vou compor um prato, ou eu ponho cebola ou eu ponho alho. Eu não ponho os dois no mesmo prato. Procuro evitar. Então essa é uma dica que fica para vocês. Ok. Então eu selei dos dois lados a carne e agora eu vou aproveitar que a panela tá quente e eu vou acrescentar mais um pouquinho de óleo, um fiozinho só. Ficou aquele marrom no fundo. Esse marrom ele vai me ajudar a dar uma qualidade no sabor. Eu vou colocar todos os vegetais. Vou diminuir um pouco o fogo aqui. Vou colocar todos os vegetais. E vou acrescentar também a esse molho que eu vou fazer com a carne, que eu vou voltar a carne lá para cozinhar na panela de pressão. Eu vou colocar também tomilho, uns raminhos de tomilho, vou colocar louro, vou colocar um pouco de caldo de legumes que eu fiz dessa forma que eu falei para vocês. Eu junto os pedaços dos legumes que sobraram e vou colocar vinho tinto também. Primeiro eu vou deglaçar com o vinho tinto. Então eu deixei, olha, para vocês verem o fundo da panela como fica marrom. Então primeiro eu vou colocar vinho para tirar e puxar esse sabor que ficou no fundo da panela. E vou deixar ferver um pouquinho para ele soltar aquele cheirinho do vinho, aquele álcool, aquele teor alcoólico que fica. Se puser imediatamente o caldo e a carne, ele dá um azedinho, você percebe que tem um vinho no caldo. Eu não quero esse sabor, eu quero a acidez do vinho, eu quero esse pano de fundo do vinho, mas sem o teor alcoólico. Bom, agora eu já deixei ferver o suficiente para tirar o teor alcoólico, tirar aquele cheiro forte de vinho, e eu vou voltar para a panela a carne.
conhecido pelos antigos como estimulador do paladar. Então, tudo que a gente faz que tem no caldo, quando nós colocamos tomilho, ele dá um sabor bacana, ele estimula essa sensibilidade gustativa. Então é bem legal. Vou colocar um pouquinho mais de sal, para ter certeza que essa carne vai ficar saborosa no final. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta do reino, não muito, só um pouquinho. E vou completar para cobrir a carne com o molho. Eu quero que sobre líquido no final. Vou fechar. Deixar pegar pressão. Bom, gente, enquanto a carne cozinha, tá lá na panela de pressão, vai ficar lá pelo menos 20 minutinhos, até ela ficar bem macia ao ponto de a gente poder desfiar essa carne. Eu vou montar a massa aqui para vocês, porque essa massa precisa descansar um pouquinho na geladeira para depois a gente usar para abrir essa massa para colocar, para fechar a nossa torta. Eu vou usar farinha branca e se vocês quiserem usar farinha integral, lembrem-se, nunca usar só a farinha integral. Faz uma mistura, uma relação boa de farinha branca para farinha integral é 70-30. 70 da branca, 30 da farinha integral. Isso ainda, nesse ponto ainda a gente consegue um efeito crocante bacana. Mais que isso, ela fica um pouco estranha, ela não fica muito interessante. Eu vou misturar a farinha branca, manteiga cortada em quadradinhos e vou usar uma técnica francesa para misturar essa farinha com essa manteiga e deixar esfareladinha. É isso que vai dar aquela sensação de crocância na massa. Para dar liga depois, eu vou usar água. E essa reação da manteiga com a água, ou seja, da gordura da manteiga e da água, é que ele vai dar a gente fala que fica parecendo um mármore, né? Ela fica com aquelas veinhas de gordura, enquanto a farinha fica umedecida em outros pontos, e isso vai dar aquela crocância dela no final. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui, porque essa manteiga é uma manteiga sem sal, que eu estou usando. Eu sempre uso para fazer as minhas receitas manteiga sem sal. Não precisa ficar super perfeito, mas tá vendo? Fica bem soltinha, a manteiga fica toda incorporada na massa. Eu vou colocar uma pitada de sal aqui, generosa, para dar uma massa saborosa. Eu vou usar uma técnica, que é uma técnica para fazer massa vegana. E essa técnica, ela vai permitir que com o garfo eu incorpore a água sem quebrar essa relação entre a farinha e a manteiga. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Bom, então eu vou incorporar a água aqui, eu vou usar essa técnica com muito cuidado, não adianta jogar água, simplesmente pegar a quantidade de água e jogar aqui dentro. É importante de fiozinho em fiozinho e usando o garfo, incorporando essa água até ter água suficiente para dar a liga na massa. Então eu vou bem devagar, ela vai ficando flocadinha, essa é a ideia. Eu não quero desmanchar esses floquinhos dela, eu não quero deixar ela homogênea, eu quero uma massa que fique, procura os lugarzinhos onde ficou farinha solta e eu quero que ela fique exatamente assim, emboladinha. E eu vou cuidar, tá boa já, eu não quero cobrir toda de água, porque ela ainda vai absorver um pouco dessa água, a farinha vai absorver um pouco dessa água, e eu vou tirar daqui, vou enfarinhar a minha bancada, e vou tirar daqui e vou passar para cá. A ideia aqui é que a gente incorpore sem manusear demais essa massa. Eu não quero manusear demais essa massa, eu quero que ela fique uma massa emboladinha mesmo. E é exatamente esse efeito
que vai deixar a massa crocante. Então, eu vou trabalhar bem pouquinho. Mas é uma massa que não vai ovos. Eu vou colocar ela no filme e vou deixar um pouquinho na geladeira. Eu fiz uma bolinha e vou deixar na geladeira para ela descansar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar esse recheio da Sabor. Então eu tô com a carne já que eu cozinhei na panela de pressão com os temperos, desfiei, já deixei ela preparada e agora eu vou começar com os vegetais e construir esse sabor. Eu tenho uma regrinha que eu nunca coloco o alho no óleo. Quando você coloca o alho no óleo, ele imediatamente faz com que você tenha o gosto na boca, ele espalha, ele dá cheiro na pele. Então eu prefiro colocar o alho depois que eu já estou com os legumes refogando. Então eu tô com a panela quentinha aqui, eu vou colocar um fiozinho de azeite. Esse azeite que eu uso é um azeite tipo único. Nós temos dois tipos de azeite, o extra virgem e o tipo único. E eu uso o tipo único porque ele demora mais para oxidar. Eu vou começar com a cenoura. Então eu vou colocar a cenoura aqui. Esse barulhinho é um barulhinho muito importante, é nesse ponto que a gente tem que colocar. Vou dar uma cobertura nela com esse fiozinho de azeite que eu coloquei para dar uma cobertura, para proteger o legume. Eu vou colocar a vagem também, que já tá picadinha. Eu sempre procuro deixar os legumes mais ou menos no mesmo tamanho, para que você tenha essa sensação de ficar uma homogeneidade. Eu vou colocar um pouco do caldo do cozimento da carne. Vou abaixar o fogo. Vou tampar. Bom, agora já tá no ponto. Vou desligar aqui e vou transferir o recheio já pro lugar onde eu vou colocar a maçã. Eu escolhi uma travessinha. Aqui, olha gente, esse tipo de tigela que vai ao forno é super prático. Porque tanto você pode fazer dessa forma e ter, por exemplo, uma torrada de pão italiano, fazer uma coisa mais simples, aquilo que você tem, uma torradinha ou um crocante para acompanhar, ou então você pode realmente fazer a massa como nós vamos fazer hoje e transformar isso numa torta. Eu vou transferir aqui com cuidado, tá bem quente. Bom, agora tá na hora da gente finalizar. Eu já coloquei a carne com os legumes aqui na nossa tigelinha, na nossa travessa refratária. Eu vou colocar salsinha. Eu deixo para colocar só antes realmente de colocar a massa, para a salsinha ficar o mais saborosa, o mais fresca possível. Dar uma pequena misturada aqui, mas para ficar com aquele gostinho de erva, para dar um pouco de frescor. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui no fundo, ó, o caldinho ficou bem bacana, super cheiroso. E eu coloquei até um pouco mais de carne aqui, mas para quem gosta de bastante vegetal e quer colocar só um pouquinho de carne, fica bom também. Aliás, é o que é a minha recomendação. Coloca um pouquinho de carne, coloca bastante vegetal. Eu vou abrir a massa, eu fiz a minha bolinha, coloquei na geladeira. O que eu vou fazer, gente? Olha só, eu coloquei uma folhinha de filme. Como essa massa ela é delicada e eu quero deixar ela fininha, que o segredo de fazer isso ficar bem bacana é deixar ela fininha.
Não sei se vocês conseguem ver, mas ela fica realmente parecendo mármore. Ela fica com umas partes mais escuras e umas partes mais clarinhas. É esse efeito que eu quero dar nessa massa. Esse efeito faz com que ela fique absolutamente crocante. Então eu vou abrir, eu vou cobrir com o filme e eu vou usar o rolo. Isso vai me ajudar a conseguir dar uma massinha mais fininha. Acho que já tá fininha o suficiente. Olha só que legal, como ela fica bem. É fácil soltar, sem traumas. As pessoas me perguntam, Silvia, mas é tão difícil abrir massa. Não sofram. Façam a massa desse jeito. Usa o rolo. Eu vou transferir a massinha aqui para o meu rolo e vou levar ela para minha torta com o rolo. Importante a gente usar as rebarbinhas dela para fechar. Eu vou tirar um excessozinho que tem aqui, mas eu vou deixar sim uma rebarba, porque como a gente não tem massa no fundo, é legal deixar um pouquinho mais de massa para... Eu vou dobrar aqui a borda. Eu quero deixar esse excesso de massa, porque eu quero que na hora de cortar, cada pessoa leve um pouquinho dessa crocância junto. Então, ela vai servir tanto para fechar e deixar esse vapor. Eu vou fazer um corte no meio depois, mas ela vai servir para dar esse lacre, para esquentar bem o centro da massa. Esses são aqueles pratos que quando as pessoas chegam em casa falam assim, nossa, que cheiro gostoso. Porque essa combinação da massa com a carne, com os legumes, isso dá um aroma um prato muito aromático. Para ela não estourar de qualquer jeito, eu vou fazer uma cruzinha aqui no meio para sair o vapor. Então, uso uma faquinha afiadinha e dá assim um corte para ela abrir naturalmente. E agora nós vamos levar ao forno. Bom, gente, a nossa torta tá aqui, tá super quente. Olha que bonita que fica. Fica bem gostosa, a massinha fica bem crocante. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como ela fica, como ela floca bem, como ela fica, ela dá essa crocância. E eu te vejo na próxima. Obrigada.